Senhor Jesus Cristo é a nossa manhã, meus irmãos, e nós vamos neste manhã estudar a palavra dele. Eu peço a você que abra a palavra do Senhor neste que é o nosso último sermão no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 até o final. Que jornada, meus irmãos! Apocalipse não é um livro muito simples, mas é a palavra de Deus cheia de esperança para nós nessa manhã, e eu peço a você que neste momento preste toda a atenção na conclusão deste livro, que aponta para as coisas mais centrais da vida cristã. Então eu peço a você que ouça com atenção a palavra de Deus, que é inspirada, infalível, inerrante para a igreja dele. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 em diante. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, essa é a tua revelação para nós. Senhor, dá-nos os ouvidos preparados para receber o bom alimento, mas também o coração que deseja seguir a tua vontade e crer nas tuas palavras. Queremos entendê-las nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, filmes e seriados de viagem no tempo certamente são os melhores, né? Você tem todos os filmes, aí você tem os filmes de viagem no tempo, De Volta para o Futuro e companhia. Fazem muito sucesso ao longo da vida moderna. Num seriado que eu estava assistindo recentemente, eu não vou falar o nome porque o povo está reclamando comigo que eu estou dando muito spoiler de seriado aqui, então eu vou ficar quieto, tá? Mas tem um diálogo muito importante entre dois personagens que estão ali num dilema sobre como viagens no tempo supostamente poderiam acabar afetando as vidas futuras das pessoas, né? As decisões que você toma na viagem do tempo teria uma decisão com sérias implicações para o futuro. E aí um deles levanta a seguinte questão, né? Eles estão lá na conversa e falam assim, se nós soubéssemos como as coisas terminam, aonde a nossa jornada nos leva, será que ainda assim nós tomaríamos as mesmas decisões hoje? Ou seguiríamos por um outro caminho? Poderíamos escapar de nosso destino? Ou será que o que está dentro de nós nos levaria ao mesmo fim como uma mão invisível?
pensa num diálogo teológico, meus irmãos. Quando eu estava assistindo, eu falei, rapaz, eu tive que dar pausa, voltar e anotar a fala. De tão impressionado com aquela discussão. Talvez você poderia pensar, bom, essa conversa, obviamente, pertence ao mundo da ficção, porque ninguém viaja no tempo, e certamente, mesmo que eu faça uma série de coisas hoje, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas eu quero trucar você e voltar essa pergunta. A gente não sabe mesmo o dia de amanhã? A gente não sabe. O que é o livro de Apocalipse? Se não o livro que resume aquilo que nós chamamos de doutrina da consumação de todas as coisas. O livro que nos conta o amanhã e o hoje também. E a história que Deus está escrevendo, ou que Deus já escreveu, mas que nós estamos vivendo neste momento. Meus irmãos, todas as coisas nesse mundo caminham para o fim determinado por Deus. Ponto final. Essa é a história do livro de Apocalipse. Isso é uma certeza. Mas a grande pergunta é, de que maneira todo este futuro revelado e anunciado pelo Senhor, o caminhar de todas as coisas, afeta a forma como eu vivo hoje? Isso faz alguma diferença? E João conclui suas palavras no livro de Apocalipse dizendo que sim, a maneira como eu vivo hoje importa para Deus, e eu devo ter a mais absoluta certeza disso. O futuro estabelece como eu devo viver agora. E meus irmãos, é justamente a certeza da consumação de todas as coisas que acontece em Cristo, que nos leva a 3 ações que o livro de Apocalipse conclui, que eu e você devemos ter assim, pregada na nossa cabeça. A certeza da consumação nos leva primeiro a adorar tão somente a Deus. Segundo, a certeza da consumação nos leva a trabalhar em prol do galardão da graça de Cristo. E terceiro, a certeza da consumação nos leva a ficarmos alertas para a seriedade da palavra de Deus. São esses 3 pontos do sermão nessa manhã. Então veja, primeiro, meus irmãos, a certeza do fim em Cristo nos leva a adorar tão somente a Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos literalmente nos últimos versículos. E João, curiosamente, faz aquilo que pastor aprende a fazer no sermão. Você já percebeu que lá na conclusão do sermão, o pastor volta na introdução às vezes? É o que João está fazendo aqui. Ele volta no capítulo 1 e ele afirma no versículo 6, veja aí comigo, deixa a Bíblia aberta. Versículo 6, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Lá no 1º capítulo ele havia dito, Jesus é a testemunha fiel. Desde o 1º capítulo, nós somos garantidos que essas palavras que nós estamos lendo são dignas de toda aceitação, elas são assertivas, elas correspondem à verdade. Jesus é a verdade, se ele falou, então é verdade. Entendeu a ideia? Mas agora o anjo coloca isso de outra maneira. Veja, continua aí no versículo, ele diz, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, é quem enviou o seu anjo para mostrar aos seus as coisas que em breve devem acontecer. Veja, o mesmo Deus que falou pela boca dos santos profetas do passado, e cujas profecias se cumpriram todas, porque eu e você podemos fazer um estudo hoje de manhã, e falar de todas as profecias bíblicas que já se cumpriram. O mesmo Deus está agora enviando o seu anjo, no fim do Novo Testamento, para nos dizer, existem profecias que estão se cumprindo, e ainda haverão de se cumprir, e compete a mim e a você cremos nessas coisas. Meus irmãos, aqui a gente não está falando de conhecimento cerebral não, tá? Não é só para você saber algumas curiosidades teológicas. Olha o versículo 7, olha o que ele diz, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em outras palavras, vai ser feliz aquele que não apenas sabe, mas crê e aguarda. Você quer ser feliz, meu irmão? Pergunta, de Xuxa. Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Você viu o que o texto acabou de falar? Para ser feliz, você precisa conhecer a profecia de Apocalipse. Você precisa crer nela. Você precisa entender ela. E você precisa ansiar pela volta de Jesus. Meu irmão, minha irmã,
João, veja, ele vai ratificar no versículo 8, ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Ele garante a veracidade do relato, porque ele estava lá na ilha de Patmos, vendo aquela revelação. E meu irmão, minha irmã, porque tem gente que lê Apocalipse e acha que João estava meio doidão assim, né? Mas esse Jesus que agora fala com João era o mesmo Jesus que havia caminhado com João em terra. João conhecia Jesus. Quando Jesus falava, João, como uma ovelha de Jesus, ouvia a voz do Mestre e seguia. João sabe quem está falando. E ele está virando para mim, para você, e fala assim: olha, não leva na brincadeira. Jesus está falando conosco. Isso não é invencionice, não é fruto da minha cabeça, é verdade. Eu fico imaginando, meus irmãos, esse momento aqui, o texto agora vai descrever, que quando João vê todas essas coisas, apesar de saber que é Jesus quem está falando, mas a reação dele é muito estranha. Pela segunda vez no livro de Apocalipse, olha aí no versículo 8, o texto agora vai dizer que quando eu as ouvi e vi, João falando, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E meus irmãos, pela segunda vez no livro de Apocalipse, lá vai o anjo repreender João. Ele diz: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Em outras palavras, João, eu sei que eu sou um anjo, mas eu sou criatura igual a você. Por incrível que pareça, um anjo é uma criatura no mesmo sentido de ser parte da criação, ele não é criador. Meu papel é apenas servir a Deus da mesma maneira que você serve a Deus e os nossos servos servem a Deus, os profetas. Então ele declara: não faz isso comigo não, João. Adora a Deus. Meus irmãos, essa aqui é uma cena que ela tem o seu mérito aqui no livro de Apocalipse, tá? Porque, veja, o que está acontecendo com João, humanamente falando, é um homem que está diante de algo tão grande e não sabe como reagir adequadamente diante dessa reação, desse impulso, e ele acaba atribuindo crédito a quem não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, eu lembro, para facilitar a ilustração para você, eu lembro uma vez ouvindo um grupo de pais ali falando sobre pedagogia cristã, falando sobre como é interessante ensinar os seus filhos a reagirem adequadamente diante do mundo. E esse pai estava lá contando uma coisa muito engraçada, né? Que ele estava ensinando pronomes de tratamento para o seu filho em casa. Ele era um pai de homeschooling, ele estava ensinando em casa. E aí estava lá ensinando, né? Vossa eminência, vossa majestade, aquelas coisas que você fala para uma autoridade, né? E aí esse pai, um dia, ele falou que ele foi na igreja levar o filho, e aí ele foi falar: ó, filho, aquele ali é o pastor da igreja, ele é uma autoridade sobre a nossa vida, viu? Ele fala a palavra de Deus. Aí o filho: tá bom. Aí quando chegou no final do culto, foi cumprimentar o pastor, o filho: gente, criança consegue. Reações estranhas, né? Tá, ele é uma autoridade, mas ele não é eminência, né? O nome reverendo não existe que você se ajoelhe diante de mim. Meus irmãos, reações desproporcionais diante de pessoas que não merecem esse tipo de reação é um problema de primeiro mandamento. A Bíblia... O anjo está basicamente lembrando João daquilo que ele já sabia da lei de Moisés. Êxodo capítulo 20, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus faz algo, você adora a Deus pelo que Ele faz, não a homens, não a criaturas. Nesse mundo, nesse momento, pessoas reagem de maneiras desproporcionais diante de grandes eventos. É a coisa mais estranha, meus irmãos. Uma pessoa recebe uma bênção, uma alegria, uma cura, uma felicidade na sua família, aí lá vai ele entrar no mar, na Bahia, vestido de branco e oferecendo coisas a Iemanjá. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Iemanjá não tem poder para dar bênção a absolutamente ninguém, porque é um Deus morto, é um falso Deus, é um ídolo. Toda vez, e eu lembro aqui falando lá da Universidade Nacional da Babilônia, onde eu estudei, o UNB, tinha lá uns colegas meus que tinham esse negócio de chegar fim do ano, levantarem as mãos, ficar andando em círculo, lá perto da biblioteca da UNB, agradecendo o universo. Que agradecendo o universo, cara? O universo é criação. Deus é criador. Você vai adorar o universo? Você vai adorar a criatura em lugar do Criador? Paulo nos lembrou sobre isso lá em Romanos capítulo 1. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. Meu irmão, minha irmã, você vê a doxologia de Apocalipse? Quando eu e você chegamos ao final desse livro de Apocalipse,
a apropriada reação diante de todos os sermões que você ouviu, de tudo que você estudou, do que eu falei, do que o reverendo Quaresma falou, de tudo que a palavra de Deus nos trouxe, não é só você ficar, ó, que legal o Apocalipse, não, é adorar a Deus, o Criador. Essa é a reação. Todas as coisas que Deus faz é para incitar no seu coração admiração, encanto, enlevo, deleite diante do nosso Deus. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Nós devemos, diante da certeza do fim de todas as coisas, adorar a Deus. Adorar a Deus. Mas, segundo lugar, meus irmãos, essa certeza agora da consumação deve nos levar a trabalhar em prol do galardão da graça de Deus. Veja que agora o anjo continua falando a João no versículo 10, e ele diz, veja, versículo 10, olha aí. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, selar era literalmente o ato de você, fechar e lacrar, e passar aquele selo que impediria que aquelas palavras seriam vistas depois. A gente vê essa cena lá no livro de Daniel. Nós estudamos Daniel, lá no capítulo 12, no final de Daniel, lembra, a gente estudou Daniel. Na primeira parte do livro é o relato sobre Daniel na Babilônia e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a partir do versículo 7 em diante, você começa a ter aquelas profecias apocalípticas de Daniel, lembra? Aquelas visões a respeito do que aconteceria no futuro, como a Babilônia seria conquistada pela Pérsia e pela Média, como depois eles seriam conquistados pela Grécia, depois como eles seriam conquistados pelos romanos, e assim vai. Mas lá no final de Daniel, ele recebe a instrução para selar as palavras, porque ainda não era o tempo do cumprimento daquelas coisas, estavam reservadas para o futuro. Mas aqui não, meus irmãos, aqui não. O anjo vira e fala, não seles as palavras, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, vocês perceberam ao longo desse texto a quantidade de menções dessa expressão, está breve, está próximo, em breve virei. Eu sei, meus irmãos, que fica parecendo estranho para a gente, porque você fala assim, rapaz, mas Jesus ainda não voltou, já tem quase 2.000 anos que essas palavras foram ditas. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Essas palavras têm se cumprido ao longo da história da igreja, desde os primeiros dias, naquelas igrejas da Ásia, estão se cumprindo e continuarão se cumprindo até o dia que Jesus voltar. A gente não está falando aqui, meus irmãos, do futuro distante como se apenas a volta de Jesus fosse a única coisa que Apocalipse quer nos falar. Não. Apocalipse está nos contando todas as coisas que estão se sucedendo. Veja, aquelas 7 igrejas da Ásia já estavam vendo os sinais dos tempos. Eles já estavam sendo perseguidos, era um sinal dos tempos. Eles já estavam sofrendo a infiltração de falsos mestres e heresias perniciosas, eram sinais dos tempos. Eles já estavam lidando com toda sorte de aflição que um crente vai lidar no mundo, já eram sinais dos tempos. Meus irmãos, os últimos dias são esse intervalo de tempo entre a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo e as profecias do Apocalipse estão acontecendo neste momento, meus irmãos. E aí a pergunta, o que a gente faz com isso? Porque João reconhece no versículo 11 que a gente tem que saber como proceder. Olha o que ele vai falar agora no versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Enquanto eu aguardo o cumprimento final de todas as coisas, eu devo continuar me santificando. Meus irmãos, vamos abrir o jogo, vamos ser bem transparente aqui, tá? Eu estava estudando o texto essa semana, meditando na exegese dele, aí eu li esses versículos e, pimba, o Espírito Santo veio no meu coração e falou, presta atenção no que está escrito diante de você agora, Mateus. O injusto vai continuar fazendo as besteiras dele. O descrente vai continuar na rebelião dele. Mas quanto a você, Mateus, como se Deus estivesse falando comigo no texto, continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Meus irmãos, essa é a postura de quem aguarda a volta de Jesus. O texto está dizendo, eu não devo cruzar os meus braços ou ceder às tentações e viver, quer saber, já que Jesus vai voltar mesmo, então assim,
comamos e bebamos que amanhã morreramos. Não, não é nada disso não, meus irmãos. Não é nada disso. Deus me coloca em posição de guarda. Alguns irmãos aqui da igreja são oficiais da lei, soldados e por aí vai. Adoro conversar com vocês, irmãos. Muito legal. Tem muita coisa que vocês passam na carreira militar de vocês e no serviço de vocês que se assemelha muito à vida do crente. Deus nos coloca em guarda. Deus nos coloca em posição de vigilância. Ele diz, santifique-se, continue na prática da justiça, zele pela sua santificação pessoal. Cuide da sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa do versículo seguinte. Olha o versículo 12. Eis que venho sem demora. E comigo está qual é a palavra? O quê? Galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha aí, ó. Olha a doutrina da recompensa aí. Meus irmãos, é aqui onde dá um nó na cabeça de muita gente reformada, tá? É o versículo 12 de Apocalipse 22. É esse assunto do galardão, não é mesmo? Eu fiquei impressionado. Eu fico lá coletando os temas que eu tive que mais lidar no ano passado, e eu fiquei impressionado a quantidade de perguntas que nesse último ano, porque a gente estava pregando em Apocalipse, eu tive que lidar com essa questão do galardão, do tempo. Pastor, como é que é esse negócio aí? Como é que é esse negócio da recompensa aí? Porque a gente tem dificuldade com isso, não é mesmo, meus irmãos? O texto ele começa a dar algumas respostas muito claras para a gente. Jesus tem condições de recompensar e galardoar, porque ele diz no versículo 13, olha aí, que ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Ele falou isso lá no início de Apocalipse também. Como Jesus é o início e o fim, ele acompanha o processo todo da vida de uma pessoa, né? Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo a meu respeito. Meus irmãos, Jesus sabe absolutamente tudo a nosso respeito na condição de um Deus onisciente. E isso que é interessante, porque agora, antes mesmo da gente falar de galardão em si, eu vou falar um pouquinho, mas a gente precisa separar dois grupos de pessoas em relação aos galardões que eles vão receber, tá? E aqui eu vou usar uma linguagem, o pessoal do conselho vai gostar da minha linguagem agora, vou usar uma linguagem de membresia de igreja, tá? Vamos falar dos admitendos e dos excluídos, tá? O galardão dos admitendos, os que são recebidos em Cristo. A pergunta é, como é que uma pessoa pode realizar boas obras? Ela tem que estar em Cristo. É o versículo 14. Olha aí o que está escrito no versículo 14. Bem-aventurados, essa é a segunda bem-aventurança, tá? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Está vendo aí? O primeiro de todos os galardões, qual é o primeiro? É estar na presença de Deus por toda a vida. Esse galardão, o que o texto está dizendo, é que o acesso à árvore da vida, lembra, a gente falou na semana passada que a árvore da vida é essa árvore que foi negada a Adão e Eva depois do pecado deles, mas agora nós temos acesso a ela, suas folhas são capazes de curar as nações, de restaurar o crente. E agora nós podemos entrar pelas portas, em vez de sermos barrados na cidade, aqueles que têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, entrarão no galardão celestial. Meus irmãos, eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor conhece a gente, né? E a gente é ruim, meus irmãos, às vezes, e a gente fica pensando, Senhor... Mas graças a Deus que isso aqui é a história da graça de Jesus. Jesus morreu para que pecadores tenham acesso à árvore da vida e à cidade celestial. Isso é uma grande alegria, meus irmãos. Mas agora ele vai falar do segundo grupo. O segundo grupo é o oposto disso, é os que não tiveram suas vestes lavadas por Jesus. Versículo 15, olha aí, ó, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os rejeitados. Veja as palavras que são usadas para descrever. Os judeus usavam a palavra cão, meus irmãos, não porque tadinho do cachorro, né? O problema não é o cachorro. O problema é que naqueles dias, na Judéia, os cães ficavam vagando de maneira errante, muitas vezes causando balbúrdia pública. Então, muitas vezes os judeus aludiam aos gentios, chamando os gentios de cães. Cão era uma linguagem pejorativa. Cão era a linguagem, você não tem parte aqui, caia fora. Você está fora. E veja que agora João diz
que Jesus está usando essa palavra para descrever todos aqueles que não têm parte na árvore da vida, entre os quais feiticeiros, pessoas que mexem com feitiçaria e forças ocultas, os impuros, os assassinos, os idólatras, e uma linguagem conclusiva aqui, todo aquele que ama e pratica a mentira. No fim das contas, todos esses estão vivendo uma mentira. Hoje eu estou cheio de seriado de ilustração na minha cabeça, mas sem dar nome, tá? Um outro seriado que eu gosto muito, o cara é um agente duplo, né? Eu gosto desses seriados, meu irmão. Pensa no negócio que mexe comigo, agente duplo. E ele precisa ali aprender a viver aquela dupla realidade, mas o que acontece com ele em um certo momento é que ele esquece um pouco da sua identidade original, da sua missão, e ele passa a se envolver naquele mundo, e ele vai ganhando aquela identidade corrompida do local onde ele está, a ponto de se esquecer completamente quem ele era. Meus irmãos, o texto não está dizendo que quem tenha alguma vez na vida assassinado não possa ter o perdão do seu assassinato. Não é isso. Alguém que tenha cometido impureza não tenha perdão. Não é nada disso. O texto está dizendo que as pessoas cuja identidade é o pecado e a mentira não têm parte no galardão celestial. Então, aqui para início de conversa, tem uma pergunta para mim e para você. De que lado você está? Pensou na música, né? Mas essa é a pergunta. Você crê em Cristo para o perdão dos seus pecados ou você não crê em Cristo para o perdão dos seus pecados? Esses são os dois grupos de pessoas. Esse é o início da determinação do galardão. Cristo é o grande galardão. Mas agora, voltando na questão da doutrina do galardão, da recompensa, ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não foi o que o texto diz? Ou seja, cada pessoa, além do galardão, ou da salvação, ou da perdição, receberão da parte de Cristo gradações de recompensa de acordo com as obras que nós ou fazemos em Cristo ou fazemos fora de Cristo. Interessante isso, né, meus irmãos? E veja, eu quero dizer para vocês o que a Bíblia está dizendo, tá? O maior galardão de todos é estar em Cristo. Quem crê em Cristo vai estar lá, graças a Deus. Mas ainda lá, nós veremos diferentes gradações das recompensas celestiais. A Bíblia não entra tanto no mérito de como isso vai acontecer. Como é que essa vai ser a gradação? Esses livros aí de ficção dispensacionalista falam, um vai andar de Ferrari, outro vai andar de Fusquinha, né? Um vai morar numa mansão. Meus irmãos, eu não sei se é isso que a Bíblia está falando. A minha postura, a minha tendência é pensar mais numa maneira de reconhecimento que Deus atribuirá. Pode envolver coisas materiais celestiais? Pode. Não necessariamente. Eu tenho certeza de uma coisa, o galardão do ladrão da cruz é menor do que o galardão de Moisés. Entendeu a ideia? Moisés fez mais obras em nome de Deus do que o ladrão da cruz. Ambos são salvos pela misericórdia e pela graça. Ambos eram pecadores. Mas agora um deles desfruta de algo ainda precioso, extra na presença de Deus. Meus irmãos, talvez eu e você nessa manhã, quando a gente ouve sobre essa doutrina da gradação, e está um comentário aqui que eu não posso deixar de fazer, isso significa, meus irmãos, que existem também gradações de punição para quem vai para o inferno, viu? Os dois são verdade. É sofrimento para todos que estarão lá, mas alguns, curiosamente, receberão punição ainda maior. Quem nos lembra disso é Pedro, na sua segunda epístola, quando ele vai falar do tipo de punição que os falsos mestres, que intencionalmente promoviam o engano e a mentira e a perdição, o tipo de punição que eles irão receber. Você pode ler depois 2 Pedro capítulo 2, você vai ver lá claríssimo. E aí vem a gente nessa história, né? Onde é que a gente está nisso, meus irmãos? Eu confesso que durante alguns anos, e talvez por causa um pouco da nossa mentalidade de salvação por obras, que existe no nosso país, existe uma forma de fé hoje que é muito assim, as pessoas vão para o céu se elas forem boas pessoas.
se elas fizerem coisas boas, se elas se casarem bem, se elas nunca matou, roubou, nunca fez nada de errado, então ela acha que ela vai para o céu porque ela é muito boa. A Bíblia diz que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Só que isso fica na nossa cabeça, né? Fala assim, tá, eu creio em Jesus, mas, rapaz, eu temo. Eu lembro que, meus irmãos, eu tive crises pessoais muito grandes com relação a esse assunto. Às vezes a gente anda de maneira tão culpada pelas coisas que a gente já fez contra Deus ao longo da vida. E cada um de nós aqui sabe a sua própria história, tá? Tem coisas que eu não sei, tem coisas que só Deus sabe junto com você. Tem coisas que talvez nem seu cônjuge saiba. Coisas que você fez na adolescência, na infância, ou mesmo já casado. E talvez aquela culpa vai te matando por dentro, a ponto de, em alguns casos, e é por isso que os pais de Westminster escreveram um capítulo sobre a certeza da salvação, e eles entendiam que algumas pessoas vivem sob o fardo do pecado e têm uma culpa tão grande, mesmo sendo crentes, que acham que não serão salvas, ou que perderão sua salvação. E aí acabam tendo um desconforto muito grande sobre esse assunto do galardão, não é verdade, meus irmãos? Porque quando colocam na ponta do lápis, fala, meu amigo, aqui não tem nada não, aqui não sobrou nada. E aí a nossa alma começa a se perguntar, será que há esperança para mim? Será que dá tempo para eu fazer parte da cidade santa, da cidade celestial? Eu quero ser parte do povo de Deus. Eu me desespero quando eu ouço sobre essa questão do inferno. Será que tem outra solução para mim? Meus irmãos, me permita adorar o Senhor Jesus com vocês nessa manhã, porque há esperança para todos. Eu quero que você leia com atenção, degustando comigo os versículos 16 e 17 da palavra de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus irmãos, Jesus está falando. Quem está falando essas coisas a vocês? Sou eu. Eu sou Jesus. Jesus tem poder na mão dele. Ele diz, eu sou tão poderoso que eu sou ao mesmo tempo a raiz de Davi, eu sou o criador de Davi, e eu sou a geração de Davi, eu sou o filho de Davi. Só alguém muito poderoso para viajar no tempo e fazer uma coisa dessa, né? Ser o criador pré-encarnado de todas as coisas e nascer como filho de mulher, como rebento de Jessé, da linhagem de Davi. Isaías capítulo 11. Só o Todo-Poderoso Deus pode fazer uma coisa dessa. Jesus está falando, eu tenho poder, eu sou a brilhante estrela da manhã. Quando esse mundo andou em trevas, eis que os gentios viram a luz. Não foi o que Isaías falou lá no capítulo 9? Aquela luz que nasceu do lugar mais improvável, da Galileia dos gentios. Nada de bom sairia da Galileia dos gentios. Mas o Salvador quis nascer de lá, e sua luz brilhou, e nós vimos a sua luz, o unigênito do Pai, meus irmãos, o Filho de Deus. Quando João recebe essa visão, algo o leva a declarar no versículo 17, agora nesse momento, o Espírito Santo, o próprio Espírito desse Jesus, e a noiva, a igreja do Senhor, com quem ele está se casando, eles dizem, vem. Aqui é uma discussão entre os comentaristas se eles estão falando vem para Jesus ou vem para quem está fora. Talvez um pouco dos dois, né? Vem tudo isso, vem. Mas claramente o convite ao pecador está escrito no final do versículo 17, aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meu irmão, você está preocupado com o seu galardão? Você está preocupado se você foi predestinado ou não? Porque às vezes você fica com a cabeça confusa com relação a essas doutrinas. Você foi eleito ou não? Aí Jesus simplifica para você e fala assim, você está com sede, meu colega? Então vem beber da água da vida. Não questione, veja, não questione os propósitos ocultos e os decretos invisíveis de Deus. Creia no Evangelho, beba da água. Ah, mas eu não tenho
eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho. Eu sou uma pessoa terrível. Pastor, se você soubesse da minha vida, eu sou uma pessoa terrível, eu sou uma pessoa pecadora. Eu não tenho dinheiro para comprar salvação. Então venha e compre sem dinheiro. Foi o que Isaías falou lá no capítulo 55. Quem pagou a minha e a sua entrada no céu foi o sangue do Filho de Deus. Venha e compre sem dinheiro. Meus irmãos, esse texto conforta. No final de Apocalipse, você lê um texto desse, Jesus falando, eu sei que a gente falou de muita coisa em Apocalipse, mas venha se arrepender dos seus pecados. Venha beber da graça de Jesus. Venha ler e ver o que Jesus fez por todos aqueles com quem ele interagiu. A mulher samaritana, Nicodemos, a mulher com fluxo de sangue, o paralítico de Cafarnaum, o cego de Jericó. Jesus não ficou questionando o tanto que eles tinham para oferecer, não, ele falou, creia, creia, você vai ter o perdão dos seus pecados, a tua fé te salvou, vai, não peques mais, creia no Evangelho de Jesus. Meus irmãos, quando você crê no Evangelho de Jesus, agora, livre do fardo do pecado, livre do medo da condenação, você pode trabalhar em prol do galardão da graça celestial. Estou livre, eu posso trabalhar agora, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, porque Jesus falou que Ele quer dar recompensa, quer dar galardão, então bora, bora. Sirvamos o Senhor, vivamos o Evangelho, santifiquemos, amemos nossos irmãos, cuidemos dos pequeninos, tanto de idade quanto na fé cristã. Sirvamos o Senhor. Tem um hino do nosso hinário, que é o número 201, o nome dele é Manso e Suave. Ele reflete muito bem essa mansidão de Jesus, ele diz, manso e suave, eis Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa abençoada. A voz de Jesus pelo Espírito nos chamando nessa manhã para trabalhar em prol do galardão da graça de Cristo. E meus irmãos, em último lugar, nosso último ponto, a certeza da consumação, em última instância, nos leva a ficarmos alertas para a seriedade da palavra de Deus. Veja o último alerta que João traz no versículo 18, olha lá. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Meus irmãos, as últimas palavras de João são um alerta muito sério. Talvez, o anátema, a pronúncia de condenação mais pesada de toda a palavra de Deus está aqui. João está testificando, se alguém fizer qualquer acréscimo, vai se ver com Deus. Meus irmãos, a seriedade da palavra de Deus é um negócio muito, muito intenso, não é? Porque a doutrina das Escrituras nos é apresentada aqui não como teoria, mas ele está falando, a palavra do Senhor é uma autoridade inalterável. Tudo aquilo que Deus nos diz na sua palavra está escrito na pedra de Deus. Ninguém pode mexer nisso. Eu não posso mudar, eu não posso fazer nada a respeito disso. A palavra de Deus não precisa de atualizações, ela não precisa ser atualizada, ou supostas melhorias. Naqueles dias, tá, meus irmãos, aquelas pessoas já estavam lidando com esse problema. Lá nas igrejas da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3 que nós lemos, aquela líder apelidada de Jezabel, lembra? Na igreja de Tiatira, e os falsos mestres na igreja de Pérgamo afirmavam ser cristãos, mas distorciam a palavra de Deus, a verdade de Deus. E ao longo da história da igreja, tal possibilidade continua sendo uma ameaça.
para a igreja. Pessoas que alegam visões especiais. Nos séculos posteriores, dentro da própria história da igreja, homens disseram receber da parte de Deus revelações que lhe levaram a escrever novos livros. Eu não sei se você já estudou um pouquinho de manuscritologia, ou mesmo dos livros apócrifos, mas de Apocalipse, meus irmãos. Na história da igreja tem Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé. Cuidado, viu, meu irmão, minha irmã? Que fica aí atiçado, fascinado com as curiosidades, com as modas. Reivindicações de supostas visões e revelações angelicais, até os dias de hoje. Emanuel Swedenborg, Joseph Smith, quantas seitas supostamente cristãs são baseadas em revelações extra-bíblicas de pessoas que vão dogmatizando e sistematizando e escrevendo coisas que dizem receber da parte de Deus, quando não vem da parte de Deus, acrescentando coisas à palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, veja a seriedade do que eu e você estamos fazendo todos os dias aqui, quando nós ouvimos a pregação da palavra. Eu leio essas coisas aqui, meus irmãos, eu vou preparar meu sermão a semana tremendo, né? Tremendo. A ponto de Deus, e aqui os comentaristas entendem que o versículo 19 é uma linguagem hiperbólica, exagerada. Deus, ele quer deixar tão claro a seriedade disso, que ele ameaça com uma suposta, claro que a gente sabe que Deus, ninguém perde salvação, a Bíblia é muito clara com relação a isso, mas ele fala, eu quero deixar bem claro para você jamais nem pensar na possibilidade de fazer qualquer adição ou alteração na palavra de Deus, que se você fizer isso, eu vou tirar a sua parte da árvore da vida e você não tem acesso à cidade santa. Veja a força dessas palavras. Meus irmãos, Apocalipse, na sua conclusão, está me chamando a mim e a você para levarmos a sério a palavra do Senhor. A palavra de Deus é séria, meus irmãos, é séria. A gente tem que guardar essas doutrinas no nosso coração, a gente tem que entender, a gente tem que ser capaz de enunciá-las e explicá-las a outro com precisão. E é por isso que aqui algumas dicas bem práticas. Você precisa de uma boa tradução das Escrituras Sagradas. E mais, tá? Não se satisfaça só em ter uma boa tradução da Bíblia na sua casa. Vai estudar, meu irmão. Vai aprender um pouco mais sobre o original. Dá lá uma futucada, compra um comentário sobre grego, sobre hebraico, sobre aramaico. Entra a fundo no estudo da palavra de Deus. Faça estudos exegéticos. Meus irmãos, isso é acessível a qualquer pessoa, tá? Não é só a pastor e teólogo, não. Hoje os recursos que nós temos são maravilhosos. Eu mesmo aqui no meu celular, vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um aplicativozinho, ele é em inglês, tá? Ele é em inglês. Mas é um aplicativo que salva uma barra do pastor durante a semana, vocês não têm noção, tá? Quando vem aquele irmão assim com aquela pergunta assim, pastor, eu estava lendo, aquele texto que você nem lembra que tinha, né? Eu estava lendo Neemias capítulo 12, né? E aí eu li no versículo 34, a pessoa assumindo que você lembra o que está escrito exatamente em Neemias capítulo 12, versículo 34, né? Então ela está assumindo. Aí eu vi lá que tem uma palavrinha depois da vírgula, que eu fiquei na dúvida se ela quer dizer uma coisa ou outra. Aí eu falei, Senhor da glória, né? O que a gente faz numa hora dessa? A gente faz a mesma coisa que eu falo para a pessoa fazer. Meu irmão, eu vou estudar. Eu vou dar uma olhadinha o que está escrito lá. Eu e você, a gente vai aprender junto o que diz a palavra de Deus. E muitas vezes eu estou na frente do irmão, eu abro o meu aplicativo, vamos lá, eu clico na palavra que ele está dizendo, aí o aplicativo abre para mim o grego e o hebraico e a tradução para o português, e a gente começa a fazer um estudo comparativo ali das possíveis traduções daquela palavra, como elas são utilizadas no contexto. Meus irmãos, a gente tem que estudar a Bíblia, meus irmãos. Olha só, eu sei que a pregação da palavra de Deus que eu estou fazendo aqui hoje de manhã é a exposição das Escrituras e Deus fala conosco, eu sei disso. Mas não se contente apenas em ouvir o que o pastor diz apenas aos domingos de manhã e de noite. Não faça isso. Vai para casa e come a Bíblia. Você chega lá em casa, você fala assim, Senhor, está aqui a dieta. Tem cebolinha, tem salsinha, tem alface, tem carboidrato, tem arroz, tem feijão, tem tudo o que eu preciso. Bota para dentro, meu irmão. Mete o garfo, põe para dentro. Estuda a palavra, você vai ficar fortinho. A gente fala que as crianças têm que ficar fortinho e a gente manda elas comer biotônico fontoura, sucrilho. Faz isso por você mesmo espiritualmente falando, tá? Come a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, seja sério com a palavra de Deus.
Fazendo isso, meu irmão, você salvará a ti mesmo e a todos os outros. A sã doutrina vai estar pulsando dentro da sua alma e ela vai estar na ponta dos seus lábios. E quando pedirem razão da esperança que há em você, você vai falar: eu creio, eu conheço, eu entendo a palavra, eu sigo os passos de Jesus. Leve a sério a palavra de Deus, meu irmão. E João termina, e aqui nós terminamos também o sermão, com a conclusão de Apocalipse, versículos 20 e 21. Veja comigo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Meus irmãos, o último versículo da palavra de Deus. Imagina? Você imagina João escrevendo, terminando de escrever, botando o pingo e olhando. Eu não sei o quanto que João sabia ou não, se aquela eram de fato as palavras, eu creio que ele sabia por causa do que ele diz aqui no final. Mas você imagina João terminando, botando o pingo e falou: essas são as últimas palavras reveladas pelo Espírito de Deus até que Jesus volte. Peso, hein, meus irmãos? Meus irmãos, o livro de Apocalipse termina com palavras voltadas para Jesus. João diz: ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Em um mundo de problemas, de perseguição, de maldade, de imoralidade, Cristo nos chama a perseverar na nossa fé, meus irmãos. E essa fé perseverante, ela clama: ora, vem, Senhor Jesus. Nossos esforços, eu quero que fique claro isso para você, nossos esforços para melhorar o nosso mundo são importantes. Viver uma vida santa é importante. Jesus quer isso de mim e de você. Mas os resultados do que nós podemos fazer não podem ser comparados com a transformação que Jesus trará quando Ele retornar. Ele trará novos céus e nova terra. Ele, sozinho, controla toda a história humana. E Ele sozinho perdoa pecados e recriará a terra e paz duradoura. Você percebeu como a Bíblia começou o sermão da Bíblia e terminou o sermão da Bíblia? Você percebeu? Gênesis abriu no paraíso. Mas diferente do paraíso que foi contaminado pelo mal, no novo paraíso o mal foi embora para sempre. Gênesis descreve Adão e Eva andando e conversando com Deus, mas eles perderam isso. Mas Apocalipse descreve pessoas sendo restituídas à presença de Deus e falando com Jesus face a face. Gênesis descreve um jardim com uma serpente maligna. Apocalipse descreve uma cidade perfeita, sem serpentes malignas, sem maldade. Meus irmãos, o jardim do Éden foi destruído pelo pecado, mas o paraíso é recriado pelo poder de Jesus. Tudo isso nos traz uma clara mensagem de esperança, meus irmãos. Para mim e para você, porque o que Deus está fazendo para este futuro da criação é o que Deus está fazendo em mim nesse momento e em você agora. Nós estamos sendo refeitos como novas criaturas em Cristo Jesus. Isso nos traz tanta esperança, meus irmãos. Não importa o que aconteça na terra, Deus está no controle das nossas vidas. Não importa. Ele promete para mim e para você nessa manhã que o mal não durará para sempre. Qual é o mal com o qual nós estamos lidando agora? Sabe de uma coisa? Não vai durar para sempre. Não vai, meus irmãos. Glória a Deus por isso. E ainda ele retrata a recompensa que está esperando por todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Meus irmãos, ser salvo pela graça já estava bom demais, não é verdade? Ninguém nem merecia estar aqui hoje pela manhã. Mas Deus prometeu que ainda mais Ele nos dará recompensas por toda a obra feita em nome dEle. Meus irmãos, este é o último versículo da palavra de Deus, mas não é a última coisa a respeito da palavra de Deus. Minha oração é para que você, após ter ouvido todas essas pregações,
você fale: Senhor, eu sou pequenininho, mas Tu és grande. Eu não entendo muita coisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Me ajuda a continuar aprendendo de Ti, para a glória do Teu nome. Amém, meus irmãos? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nessa manhã, a Tua igreja aqui reunida se alegra com a verdade de Deus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Senhor, isso é para nos preparar, Senhor. Isso é para nos colocar em modo de vigilância, em modo de espera, de expectativa. Nós cremos no Teu retorno, Senhor. E apressamos o Teu retorno por meio da nossa fé, dizendo: Senhor, de fato, vem consolar, vem ajudar-nos, vem fortalecer a nossa fé. Senhor, ajuda-nos a sermos servos mais fiéis a Ti, a crermos mais. Queremos todos os dias, Senhor, ter uma fé crescente, progressiva, não dar passos para trás, Senhor. Ajuda-nos a caminhar para frente, sabendo que, com toda certeza, que o Senhor haverá de guardar o nosso depósito até o dia de Cristo e nos ajudará nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia.